E aí, moçada, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo, tudo na paz, dentro do possível. Eu tô aqui para dar um fecho naqueles problemas de geometria molecular, porque eles carecem de prática, porque o método ele é meio esquisito, ele foge meio daquilo que você tem em mãos naturalmente, né? Então eu tô aqui para dar um fecho nesse problema. Esse primeiro vídeo é de revisão. É para você ver de novo a ideia do método e se acostumar com ela outra vez. Se você acha que já entendeu e já está tudo bem, você pode atacar o próximo vídeo direto. Quer dizer, pula esse aqui e seja o que Deus quiser. Que lá vai ter solução. Nesse não. Nesse eu vou reexplicar o coração da coisa. Tá bom? Então eu vou começar diretaço aqui, mudar a minha câmera e atacar a geometria para fixar. Então, relembrando o que aconteceu, eu coloquei aqui umas geometrias. O que é caçar a geometria disso? É ver como que essas estruturas estão no espaço. E aí eu fiz 3 desenhos meio idiotas, só para você ver que no fundo é isso que a gente quer. A gente quer saber onde estão, deixa eu pegar essa mãozinha aqui, onde estão os átomos, né? E como que eles se distribuem. Agora, se você reparar bem, olha as setinhas verdes aqui, ó. As setinhas verdes apontam para essas retas que ligam os átomos. Elas são importantes, porque elas mostram para a gente onde que essas bolinhas estão no espaço, a direção em que a ligação ocorre. Aí eu escrevi assim, ó, a reta que une esses núcleos é a mesma reta em que ocorre a ligação sigma. Sigma, por definição, ligação sigma é aquela ligação que acontece na reta que une os núcleos. E, portanto, a ligação sigma está relacionada à geometria, né? A ligação sigma, entre algumas aspas, define a geometria da molécula. Bom, então o nosso problema de procurar as bolinhas pode ser substituído por um problema de encontrar as retas que ligam as bolinhas, quer dizer, encontrar como que as ligações sigma estão no espaço. Tá? Então, como descobrir a geometria das ligações sigma? O fato é que a gente descobriu que orbitais híbridos servem para fazer ligação sigma e para alojar par não ligante. Portanto, os únicos orbitais que fazem ligação sigma são orbitais híbridos. Então, descobrir a geometria das ligações sigma é descobrir a geometria dos orbitais híbridos. Só que a geometria dos orbitais híbridos é definida, ela nunca vai mudar. Então, aqui estão as geometrias de orbitais híbridos. Ó, hibridação sp, sp2 e sp3, que são as que estão no nosso nível de entendimento, né? A quantidade de pares de elétrons que elas conseguem alojar estão associadas à quantidade de orbitais que foram hibridados. Note que aqui você está pegando um orbital S, um orbital P. Cada orbital consegue alojar um parzinho de elétrons, né? Então, 1 mais 1, 2, esse é os 2 pares que ele aloja. Aqui você está pegando um orbital S e 2 orbitais P. Isso dá 3 pares de elétrons que você pode alojar. E aqui você está pegando um orbital S, 3 orbitais P e, portanto, você consegue 4 pares de elétrons para alojar. Lembre-se, cada orbital sempre aloja um par de elétrons. E qual a geometria de cada hibridação? Então aqui está um desenho bem esquematicão da geometria dos orbitais híbridos em cada hibridação. Essa hibridação é a SP, essa é a SP2 e essa é a SP3. Aqui eu vou colocar os nomes do lado. Você tem que ter a capacidade de saber esses nomes só de pensar nessa geometria, tá? A primeira é a geometria linear, nota que isso aqui está numa linha, né? Ó. Isso aqui é um triângulo no plano, se você quiser pensar assim. Isso aqui é um tetraedro, né? Um tetraedro tridimensional, logicamente, né? Bom, essas são as 3 geometrias dos orbitais híbridos. Elas serão a base para que a gente possa discutir geometria de molécula. Então tá bom. Como é que uma geometria de orbital híbrido consegue fornecer geometria de molécula? Tá? Então aqui está o esquema. Você conhecer a hibridação do átomo central te dá a capacidade de conhecer a geometria do orbital híbrido.
Conhecendo a geometria do orbital híbrido, você consegue conhecer a geometria das ligações sigma. Afinal de contas, ligação sigma é sempre realizada por orbital híbrido. No entanto, conhecer a direção da ligação sigma é conhecer as retas que unem os núcleos. E, finalmente, você tem geometria da molécula a partir dessa ideia. Muito bem, mas eu ainda não respondi a pergunta, né? Como que a gente vai sair do orbital híbrido até a molécula? E a resposta está aqui. Tá? Você conhecendo a hibridação, você pode chegar na molécula, basta saber quantas ligações sigma serão feitas e quantos pares não ligantes serão alojados no átomo central. Tá? Então, repare bem que esta é SP, você sabe que é linear, SP2 você sabe que é trigonal plano, SP3 você sabe que é tetraédrico. De novo, eu reforço que a SP aloja 2 pares de elétrons, você consegue perceber orbital aqui, outro aqui, 2 pares. A SP2, 3 pares de elétron, né? 1 par, 2 pares, 3 pares. E a SP3, 4 pares. 1, 2, 3, 4 pares. Beleza. Tá? E como que você pode usar estes orbitais híbridos? Você pode fazer ligação sigma ou alojar par não ligante. Então aqui eu destrincho todas as possibilidades. No SP você pode fazer 2 ligações, é essa a única possibilidade. Já na SP2 você ou faz as 3 ligações possíveis ou você armazena um par não ligante. E na SP3 ou você faz as 4 possíveis, ou as 3 possíveis e um par não ligante, ou as 2 possíveis e 2 pares não ligantes. As geometrias têm esses nomes aqui. Esta é linear, exatamente igual à geometria dos orbitais híbridos. Esta é trigonal plana, idêntica à geometria dos orbitais híbridos. No entanto, esta deixa de ser idêntica à geometria dos orbitais híbridos porque existe um par não ligante. Aí você tem que olhar para essa parte de baixo aqui para julgar a geometria. Esta geometria aqui é chamada de geometria angular. Bom, essa é tetraédrica, idêntica à geometria dos orbitais híbridos. Essa aqui já não é mais idêntica aos orbitais híbridos porque tem um par não ligante. A gente chama isso aqui de geometria piramidal, que parece uma piramidezinha, né? E finalmente, esta última aqui deixa de ser igual à tetraédrica, ela é de novo angular. É uma angular diferente da primeira, é outra hibridação, ainda assim as duas se chamam angular. Perfeito? Então, esta é a correlação de orbital híbrido com a geometria da molécula. Beleza, só que agora a gente substitui um problema de encontrar os átomos por um problema de encontrar as ligações sigma. Já conseguimos. Basta agora nós termos a capacidade de definir a hibridação do átomo central. Se a gente for capaz de definir a hibridação do átomo central, está matado o problema. Então, aqui vem o método, né? Como descobrir a hibridação do átomo central? Você sabe que um orbital híbrido faz ligação sigma e aloja par não ligante. Então, a nossa tarefa é contabilizar estes elétrons de ligação sigma e de par não ligante. Como contabilizá-los? Você precisa contar os elétrons na camada de valência do átomo central, porque ou eles farão ligação sigma ou serão alojados como par não ligante. Você precisa contabilizar os elétrons recebidos por uma ligação sigma, quer dizer, toda vez que um outro átomo se ligar ao central por ligação sigma, é como se ele estivesse fornecendo um de seus elétrons para ser alojado em orbital híbrido. E 3, você tem que ver os elétrons que são retirados de orbital híbrido quando se faz ligação pi. Agora, esse 4.2 e esse 4.3 é complicado de se fazer. No entanto, existe uma tabela que facilita a nossa vida, que é a tabela dos ligantes. Toda vez que hidrogênio, cloro, flúor, bromo e iodo se ligar, eles vão somar um elétron àqueles que são armazenados em orbitais híbridos. Oxigênio não adiciona nada, nitrogênio tira um, cargas positivas tiram elétrons e cargas negativas adicionam elétrons a serem estocados em orbitais híbridos. Então, essa tabela mata tudo que a gente precisa e se não matar, é porque o problema realmente é escabroso, né? Então tá, então agora a gente tem capacidade de descobrir a hibridação do átomo central e, portanto, descobrir a geometria da molécula. Vamos para um exemplo e eu quero te mostrar uma informação na tabela periódica relevante.
NH3 foi resolvido em sala, só que hoje tem uma informação extra. NH3, você precisa do átomo central e usar a tabela dos ligantes. O átomo central, aqui já está rápido demais. O átomo central, gente, é o nitrogênio. Não tem como hidrogênio ser átomo central. Portanto, é o nitrogênio o átomo central. Quantos elétrons o nitrogênio tem na camada de valência? Você tem que procurar na tabela periódica. O nitrogênio está aqui, ó. Olha o nitrogênio aqui. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? Bom, gás nobre, exceto o hélio aqui, ó, exceto o hélio, todos têm 8 elétrons na camada de valência. Por isso da regra do octeto. Esta coluna tem 7 elétrons na camada de valência. Essa tem 6, essa tem 5, portanto o nitrogênio tem 5 elétrons. Esta do carbono tem 4, vale a pena saber que o carbono tem 4. A do boro tem 3. Aqui, ó, berílio tem 2 e hidrogênio tem 1. Perfeito? Então é assim que na tabela periódica você descobre elétrons na camada de valência. Beleza. Quem são os ligantes? Os ligantes são 3 hidrogênios. Qual a continha que deve ser feita? A continha que deve ser feita é a seguinte. Hidrogênio, cada um é mais 1. Portanto, como são 3 hidrogênios, tem que ser mais 3 elétrons. Ó. Pronto. Esta é a conta que você tem que fazer. Daí, ó, 5 elétrons associados ao nitrogênio. 3 hidrogênios somando 3, isso dá 8 elétrons, 4 pares. Como são 4 pares de elétrons, eu preciso da hibridação sp3. Como assim? Você lembra desta palhaçada aqui, ó? 4 pares de elétrons exige a hibridação sp3. 3 pares de elétrons a sp2. 2 pares de elétrons a sp. E eu ainda bato na tecla de você associar esta soma dos índices a esses pares. Ó. sp, 1 mais 1. sp2, 1 mais 2. sp3, 1 mais 3. Tá? Quer dizer, você tem várias maneiras de resgatar essa informação no teu HD. Beleza, é sp3. A gente já sabe a geometria molecular? Não, a gente sabe a geometria dos orbitais. Os orbitais híbridos estão aqui, ó. Os orbitais híbridos estão em geometria tetraédrica. Mas isso não quer dizer que a molécula é tetraédrica. A gente precisa avaliar se há todas as ligações sigma ou se tem par não ligante. Como é NH3, precisamos conectar 3 hidrogênios. E quem que fica aqui em cima? Quem fica aqui em cima é o par não ligante. Bom, esta geometria claramente é a geometria piramidal. Mas se você não quer acreditar em mim, olha para cá. Veja que quando você tem sp3 e faz 3 ligações e um par não ligante, a geometria é piramidal, é exatamente esta daqui. Portanto, é assim que funciona esta metodologia. Beleza. O que vai acontecer no vídeo seguinte? Eu vou resolver até o NO2+. Depois, esses últimos 4 são tarefas, são para você fazer sozinho. Tá? Então, eu vou resolver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exemplos no próximo vídeo. E aí você tem total direito de tentar fazer antes e acompanhar o PDF, que está resolvido passo a passo. Tal. Veja o que é melhor para você. Tá bom? Gente, forte abraço. Até a próxima. Valeu.